Graça e muita paz, amados. Meu nome é Edu Gonçalves, canal Conversa em Graça. E mais uma vez nós estamos aqui para aprender juntos, né? Sendo que eu estou acompanhado de reis e rainhas, né? Pessoas que reinam em vida. E vamos lá para mais uma pergunta. Mas é o seguinte, quando me perguntam, eu vejo assim, veja, tudo que nós falamos aqui está de acordo com a palavra, correto? Sempre é assim. Muita gente não gosta, mas é sempre assim. Quem é que gosta da verdade, né? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos de novo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Depende muito da sua tradução, né? Mas tradução para tradução, mas o significado é o mesmo. Mas você tem que ter entendimento, não zelo. Se for filho da escrava, não vai entender nunca. 1 Pedro 3,15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Ele diz assim, que, resumindo, que nós, em graça, não debatemos. Nós fazemos sim isso que está escrito aqui. Veja só, 2 versículos apenas, tá? Perguntou, eu não sei, eu vou procurar saber para me responder. Procurar saber dentro da Bíblia, dentro da palavra, com entendimento, com zelo, buscar nas Escrituras, tá certo? No único Evangelho. Se você for falar para o seu pastor, se você está lá ainda no sistema, se você for falar para o seu pastor a respeito de que você está se sentindo uma pessoa enganada, que Cristo nunca vai voltar, nunca, ele está te enganando, porque se ele falar que Cristo já voltou, que Cristo está em você, você sai da igreja, você vai começar a ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, e não mais vai dar dinheiro para ele, não. Quando fala igreja, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora no momento, perdão, é o dono da Havan. Ele disse, numa mesa redonda lá, quando estavam com os ministros perguntando para ele a respeito de muita coisa, porque ele, para dizer a verdade, dizem que ele matou a mãe e permitiu que ela... Bom, ele falou, e outra, eu, em 365 dias do ano, eu posso abrir uma loja por mês, ou seja, 365, e não dependo de ninguém, a não ser de Deus, de ninguém, de político e tudo mais, para não ficar com o rabo preso. Então vocês não têm que me acusar. Se eu tenho condições, a Havan tem condições de abrir uma loja a cada mês, quando ele fala Havan, ele está falando ele que é o dono, tá certo? Então quando você dizima esse que se diz pastor, você não está dizimando, ele fala que é para a igreja, né? Manutenção da igreja. Não. Manutenção da família dele. Tá certo? Pessoas aí que não tem nada a ver com Cristo, se todos falam que é ateu. Ateu nada, é inteligente, é uma pessoa que tem entendimento. Está fazendo casas. Tem um vereador lá no norte lá que está fazendo casas
para doar para os necessitados. Pega o seu salário e vai, compra cesta básica, compra tudo que tem direito lá e dá para quem está precisando. A igreja só faz isso? Diz que faz, né? Você vê aí na televisão, tal, eles fazem para se mostrar. Mas quem doa é o povo. Quando a igreja precisa de uma oferta para um teclado, um ar-condicionado, que eu já falei aqui, pede para o povo, né, da igreja. Quando o povo da igreja pede ajuda para o pastor, então nós estamos precisando de dinheiro sem gás, sem luz, sem mantimento em casa. Vamos orar. Quando a igreja precisa, você tem que ajudar. Agora, quando você precisa, Deus que tem que te ajudar. Vamos ver essa questão. Já que me perguntaram a respeito dos últimos dias, como a graça vê. Últimos dias. E diz assim, os últimos dias vieram e se foram há quase 2000 anos. Por isso que você nunca vai ver os últimos dias. De novo, os últimos dias vieram e se foram há quase 2000 anos. Os últimos dias não foram os últimos dias do planeta Terra. A água e o ar em que vivemos, mas foram os últimos dias do sistema religioso na velha aliança e da comunidade do templo. Jesus ele sabia que os últimos dias estavam naquela geração, quando ele disse, nós acabamos de ler também, em Mateus 24:34. Mateus 24:34. Em verdade, eu vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34. Em verdade, eu vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Sinto te dizer isso, mas você está sendo enganado ou enganada. Estamos aqui, como eu disse, para responder e não para debater. Por falar em responder, você escuta, porque escutar e ouvir tem uma diferença muito grande. Escutar é você prestar atenção direitinho. E ouvir é quando eu estou aqui no meu celular e você está falando, eu estou prestando atenção aqui, eu ouvindo você. Você ouviu o que eu falei? Sim, eu ouvi. Foi isso, isso e isso. Mas você nem sabe o que... Você não prestou atenção. Quando alguém fala para você assim, congregar, que você deve congregar, né? Não saia da igreja não, você deve congregar e tudo mais. Aí, sei lá, o pastor fala, alguém fala, você fala, tudo bem, beleza, é isso aí, a Bíblia manda. Mas se você ler e escutar, você vai ver, devemos congregar como igreja, não na igreja. O autor na carta aos Hebreus sabia disso quando disse, Hebreus 1:2, nesses últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os mundos. Pedro sabia quando disse, 1 Pedro 1:20, que na verdade foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por vocês. Veja, últimos tempos, naquela época, entendeu? Por favor, entenda. O fim não está no futuro, mas no passado. O fim não está no futuro, mas no passado. Apocalipse que escreve para o futuro uma coisa que já aconteceu. Então, o fim não está no futuro, e sim no passado. O fim não está no futuro, mas no passado. Como seria bom se todos entendessem isso. Que o fim não está no futuro, mas está no passado. Em Hebreus 9:26 está escrito, pois então ele deve ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora
uma vez no fim do mundo, era a idade, né? Ele apareceu para anular o pecado pelo sacrifício de si mesmo, anular o pecado. Sempre a gente fala, aqui mesmo, aqui nos cards, você pode ver, nós temos vídeos aí que falam de diabo, de pecado, dízimo, e assim por diante. Tudo em relação ao que diz a graça, não o sistema religioso. Que, olha, em 66 livros, o pastor, o líder religioso, ama o livro de Malaquias. De 34.102, 100 versículos, 34.100 versículos, mais ou menos, dependendo da tradução, diz o seguinte, quer dizer, diz não, né? Um principal versículo que eles adoram é Malaquias 3,10. Texto sem contexto é um pretexto para heresia, certo? Vamos lá. Jesus avisou aos judeus que eles veriam a sua vinda. Com quem Jesus estava a falar quando disse isso? Em Mateus 26:64, Mateus 26:64. Em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Leia com entendimento, porque provavelmente a sua tradução é diferente da minha, né? Então vamos lá. Novamente, Mateus 26:64. Em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vamos responder, no meu entendimento, vamos responder isso aí, vamos ver. Nós estamos aqui para isso, certo? Caifás, o sumo sacerdote, escribas e anciãos, Mateus 26:57 fala, Caifás, o sumo sacerdote, escribas e anciãos, 26:57 de Mateus. Mateus 26:57. E aos sacerdotes principais, anciãos e todo o conselho. Mateus 26:59. Tá? Então, veja bem. Texto sem contexto, um pretexto para heresia. Vamos lá. Se você só lê só um versículo, esse que é um guloso é que está acostumado a fazer isso. E você pega, quer dizer, você, aspas, né? Aí aquele que está lá, ele engole. Titica de galinha na cabeça, água de salsicha e evangelho Capitão Caverna é o que é pregado. E muitos aceitam. Com quem Paulo estava falando em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4:17. Então nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Com o que ele estava falando? Vamos lá. Então nós estamos aqui para responder. Mas é a minha opinião. A sua. Nós temos. Você pode concordar ou discordar. Ok? Combinado? Beleza. Nós somos filhos de Deus. Você é filha ou filho. Eu também. Então por que há? Por que há mais de 60 mil religiões no mundo? Por quê? Se é um só Deus. Por quê? A divisão, quem faz, eu vou deixar aqui novamente. As tantas divisões que a gente conhece, quem é que faz? São esses protestantes evangélicos que fazem. E Deus é um só. Tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. A Assembleia está aí, está dizendo que esses costumes, né, que os homens criaram, está aí dizendo, quem quiser bem, quem não quiser, ó, sai fora. Brinco, batom, calça, que a mulher não pode, de jeito que o homem, paletó, camisa e camiseta por baixo, e ai daquele que não sai fora.
Que sai mesmo, porque é assim que Jesus fala, então sai fora dela. A quem? Bem, nós falamos aqui, vamos à resposta, né? 1 Tessalonicenses 5, ou 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônios, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta que Paulo está dando àquela pergunta de 1 Tessalonicenses também 4:17. Então nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, né, para sempre com o Senhor. E a resposta está essa que nós lemos agora, 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônios, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:1. Agora vamos lá novamente a quem Paulo se referia quando disse nós, você e nosso, em 2 Tessalonicenses 2:1. A quem ele estava se referindo quando disse nós, você e nosso. Isso que nós lemos agora, tá certo? Tenha entendimento, ative a mente de Cristo. São coisas que na igreja você não vai, nessa de paredes, você não vai ouvir, nem vai aprender, porque eles não vão fazer isso. Eu não sou pastor. Pastor é um só, Jesus Cristo. Esse sim. Nós estamos aqui para cumprir o ID, falar o que a gente está fazendo aqui, eu e muitos outros pregadores da graça. Profetas, agora diz que está surgindo um monte, mas não, em Lucas 16:16 está dizendo que os profetas, esses fariseus aí, eles juraram somente até João. O João está vivo. É perigoso, hein? Com 2000 anos, mas é perigoso, ele está vivo ainda, então existe profeta. Está escrito lá, se você acredita, é isso que eu te digo, Deus vai te dizer, para a Bíblia, Deus manda te dizer quando você lê, quando você medita, aí sim, né, esses cães gulosos aí, eles estão tiririca, né, porque de repente assim, você não vem mais na igreja, você fica ouvindo aí o YouTube, abre um canal, começa a falar groselha, é só eles que sabem, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo, não esse que se diz pastor, esse cão guloso aí. A quem Paulo estava a se referir quando disse nós, você e nosso, em 2 Tessalonicenses 2:1. 2:1 diz assim: agora rogamos vós, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e por nosso ajuntamento com Ele. As 3 palavrinhas, nós, você e nosso. Ok, vamos lá. Vamos à resposta. 2 Tessalonicenses 1:1. 2 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônios, em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, mesmo assim, um homem. Nuvens no Antigo Pacto, né? No Antigo Testamento, de onde João tirou suas imagens apocalípticas? De onde? Diz para mim.
essas nuvens, né, elas simbolizam a presença e o julgamento de Deus. Todos os olhos daqueles que o traspassaram veriam seu retorno. Quem o traspassou e quando? Todas as tribos da terra eram as tribos daqueles que lamentavam em luto. Judeus sem julgamento, quando sua nação foi destruída em 70 depois de Cristo. A terra não era o globo inteiro, mas o GK, né, o GE, a terra de Israel. Já aconteceu. Já aconteceu. Jesus já voltou. Não voltou? Então me explica. João 21, 22. Me explica. João 21, 22. Ok? Tá aí a pergunta. Vocês me perguntam, eu respondo. Ok? Tá certo? Então me responda. Dentro da Bíblia. E me dê versículos que tem base onde Jesus não voltou. Leia João 21, 22, onde Cristo diz que João, até que ele volte, João estará vivo. Aí eu pergunto de novo, será que João está vivo de bengala, de cadeira de roda com 2000 anos? Me responda, você que é teólogo, bacharel em teologia, não sei o que, tudo mais, que fala um monte de groselha nas redes sociais, tiririca, porque ganhamos um salário gordo na igreja, por causa que os cristãos iam lá e, né, esses que já está com o véu ainda, que não consegue entender a palavra de Deus, espera que o pastor interprete, leia e interprete do jeito que ele quer. Já aconteceu, Jesus já voltou e pronto. Tem até um louvor aí, né? Se você crê que Deus é Deus, se você não crê que Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Se Deus não te curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus não te abençoar, Ele continua sendo Deus. Se Deus não sei o quê, Ele continua sendo Deus. Lógico que Deus não vai te abençoar nunca, você já é abençoado. E muito, eternamente, desde quando você estava no ventre da sua mãe, ou antes. Bem antes, seu pai e sua mãe nem se conheciam ainda. Você já era o escolhido de Deus, abençoado, livre, justificado, que foi na cruz que Ele morreu por você, por mim. E agora eu vou na igreja buscar Cristo. Olha que ofensa. O que é isso? Para. E muitos querem ter razão. Mas o que eu mais vejo são pessoas falando, você viu aquele negócio da televisão lá? O camarada que fez aquilo lá, atropelou, passou a mão na mulher, não sei o que, tudo, mas tem que morrer. Com a Bíblia debaixo do braço. Cristão? Sei. A destruição. Bom, o problema mais constante é a vinda de Jesus. Quer dizer, que eles acreditam, mas que já veio, Ele está em você. Eu cansei já de falar aqui os versículos provando que Ele está em você. Depois ainda vem aquele que tem a mente de sei lá de quem, que não é de Cristo, vem nas redes sociais e critica. E quando critica, eu até gosto, porque está criticando um ateu, por exemplo, quer provar que Deus não existe. Então não tem lógica. Ele está querendo provar uma. Ué, se Deus não existe, por que eu vou querer provar? Deixa pra lá, né não? Estamos aqui para isso, para falar. Se quiser ouvir e atender bem. Se não, eu sinto muito. A destruição de Jerusalém em 70 DC, depois de Cristo, demarcava então o fim dos tempos, ou seja, o antigo reinado da nação de Israel com o povo de Deus e o início do novo reinado eterno de Deus com os homens, feito debaixo de uma aliança eterna, novos céus e nova terra. Este desaparecimento do antigo pacto e o pleno estabelecimento do novo céus e a nova terra é falado pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 8, no verso
13. Graça e muita paz. Espero. A gente deixou alguma coisinha aqui para você pegar e examinar. Examine tudo o que a gente falou. Veja e reveja esse vídeo e retenda o que é bom. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17 do capítulo 5, de 17 a 21. Orai sem cessar, e assim por diante. Lembre-se, Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus, tá certo? E outra, né? Aquela palavrinha que você não pode deixar de ver, de entender. Se o medo bater a sua porta, já sabe, né? Manda lá a fé atender, ok? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu espero que eu tenha ajudado, é para isso que a gente está aqui, tá bom? Graça e muita paz, e não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aí, visualize, divulgue, enfim, para alguma coisa nós estamos. A gente prega para muitos para tentar ver se a gente consegue salvar, não, aqui já são salvos. A Bíblia fala em salvar, mas é salvação da mente, tá certo? Salvação da mente. Eu espero que tenha acontecido algo na sua mente, tá certo? Muito obrigado por estar comigo e até a próxima.